Pois é, meus amigos. Bolsa caindo 4% hoje. Quem diria, hein? É o famoso sobe de escadinha, desce de elevador. Cara, fazia tempo que eu não via uma queda como essa. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que fazia muito tempo. Isso aqui era época de pandemia. Ficava caindo 3, às vezes 4%. Nossa, cara, impressionado. Mas o que aconteceu? Claro que é um movimento de realização de lucros, mas qual foi o gatilho para o estrangeiro picar a mula? Porque sim, o estrangeiro está picando a mula hoje. Afinal de contas, o dólar está subindo mais de 2%. Disparou acima dos 5,40, que inclusive é a expectativa de fechamento do câmbio nesse ano. O mercado espera 5,40, foi até acima disso. Mas o que aconteceu? E basicamente é política, tá? Política fazendo preço no curto prazo. O que está acontecendo na prática? Olha só, Ibovespa desaba após rumores eleitorais envolvendo Flávio Bolsonaro. Vamos entender isso aqui. Então, a bolsa começou subindo, abriu subindo naquela sequência de altas infinitas, só que aí depois desabou após uma notícia que saiu inicialmente no jornal Metrópole, que foi o seguinte: Flávio Bolsonaro teria sido escolhido para disputar a presidência no próximo ano. Nossa, tá de sacanagem? E o Tarcísio? E o apoio ao centro? Ou o Zema? Ou o Ratinho Júnior? Cadê? Bolsonaro preso não ia apoiar um deles? Principalmente o Tarcísio, então. Eu já tinha falado que o Tarcísio tinha dito que não disputaria a presidência, ficaria com o governo do estado. Agora ficou ainda mais claro que isso vai acontecer. Salvo se a coisa mudar, sabe como que é política. Mas enfim, por hora, esse é o cenário, essa é a conjuntura. Ele teria enviado um comunicado a Tarcísio relatando a suposta escolha do seu pai. Ou seja, ele mandou recado pro Tarcísio: olha, eu, Flávio, sou eu o escolhido. Então olha só aqui a mensagem. É com grande responsabilidade que confirma a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. E aí você vai perguntar: tá, Lu, entendi, mas por que o mercado reagiu de forma tão negativa assim? Tá, é o Bolsonaro apoiando seu filho, e daí? Então, é a interpretação que o mercado faz dessa declaração, desse apoio, porque o mercado é feito de expectativas. E qual era a maior expectativa do mercado? Vai vir alguém de centro, especialmente centro-direita, primeiro, para arrumar as contas públicas no Brasil. É expectativa, não significa que vai acontecer. Segundo, para ter chance de vencer o Lula em 2026. Já que a direita, além de estar muito fragmentada, está enfraquecida. Então, meio que sinalizou para o mercado o seguinte: aceitem a reeleição do Lula. Por isso essa reação negativa. Mas presta atenção. Primeiro, que o Bovespa tinha alcançado recorde de 164 mil pontos, capital estrangeiro puro, basicamente aguardando a queda de juro brasileiro no ano que vem, além da própria queda do juro americano que vem ocorrendo. E aqui está, ó, uma avaliação do Danilo Coelho, economista, em entrevista aqui à Infomoney. Ele diz o seguinte: havia expectativa de que ele endossasse um candidato apoiado pelo centro político, unindo forças para disputar a eleição contra o PT e o Lula. É o que eu falei. Um candidato com um perfil mais moderado. É isso que o mercado estava esperando. Sem os extremos Lula e Bolsonaro. Que unisse essas forças, poderia ter uma chance maior de vitória e implementar uma agenda econômica reformista, que é o que o Brasil precisa o quanto antes. Mas, enfim. Então é basicamente política que faz sim preço, não se engane. Mas particularmente, eu já esperava isso aqui. Eu já vim até conversando com clientes falando: olha, acho difícil o Lula não ganhar. Em relação aos fundamentos econômicos de longo prazo das empresas, não muda nada. Sendo assim, aproveitei para mandar mais R$ 500 para a corretora para fazer um aporte que eu vou falar na sequência. Mas antes, eu te convido a conhecer a minha comunidade FMI. Hoje mesmo, eu fiz aportes na minha carteira principal e escrevi um relatório de fundos imobiliários sobre o HGLG, trazendo principalmente essa incorporação que o HGLG está fazendo. Trouxe também um mini relatório a respeito da queda de hoje da Arezzo, uma queda que não envolve só esse cenário de queda hoje do Ibovespa. E você tem acesso a vídeos exclusivos, além de materiais complementares, relatórios de análise de fundos imobiliários, ações e a minha planilha de valor intrínseco das ações, além do meu curso Formação Mira Investing e muito mais. Confira os benefícios da minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado e assine por menos de R$ 2 por dia para ter acesso a todo esse conteúdo e também ao acompanhamento da minha carteira e do que eu estou fazendo. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas voltando, vou aproveitar isso aqui, aproveitei na carteira principal,
publiquei para os membros, e agora vou aproveitar para essa carteira Mirai, que eu venho trazendo semanalmente. Vocês viram que eu já fiz um aporte nessa semana, trouxe vídeo, foi o segundo episódio da nossa carteira. Vou aproveitar por conta da oportunidade, vou aproveitar por conta disso. Ah, você não ia aportar uma vez por semana? Sim, mas é uma oportunidade, né? Então, se você tem recursos, você está ali numa reserva de oportunidade, ou você tem alguma coisa sobrando, quando ocorre esse tipo de situação, você tem que aproveitar, especialmente quando envolve política, que é pura especulação. Ninguém tem certeza de nada. Então, sinceramente, na minha visão, oportunidade é aportes. E a gente teve ações como o Banco do Brasil caindo 6% agora, BB Seguridade caindo quase 3%. Sabe o que está subindo? Ações que a gente tem no carteira Mirai. Klabin, vou até atualizar aqui, subindo 1,6% e a gente comprou. E VEG, que a gente não comprou aqui porque já perdemos a oportunidade, subindo quase 3%, mas na carteira principal nós compramos e mostramos em vídeo público no canal sobre VEG. No primeiro episódio do Carteira Mirai eu falei, olha, Banco do Brasil começou a entrar numa faixa de preços interessante. Particularmente, eu gostaria de pegar abaixo dos 20. Só que como a BB Seguridade era um aporte mais óbvio, sendo uma empresa que cresceu o resultado apesar do cenário negativo com o Banco do Brasil, eu entendi que seria um aporte mais óbvio, mais fácil, mais tranquilo. E é por isso que nós optamos anteriormente por BB Seguridade. E olhando aqui para a nossa carteira, na IQI, parceira aqui do canal, se a gente vai aqui em renda variável, olha só, BB Seguridade é o que a gente está tendo desvalorização. Então vamos aproveitar para comprar, mesmo desbalanceando nesse momento, comprando praticamente tudo. Eu coloquei R$500, praticamente tudo em BB Seguridade. Poderia aproveitar essa queda drástica em Banco do Brasil? Olha, até poderia, mas BB Seguridade me dando essa oportunidade abaixo dos 35, eu vou no mais óbvio, eu vou seguir esse plano. Se Banco do Brasil continuar afundando, pode ser que eu venha a comprar num próximo episódio. Toda semana aqui no canal, então já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Ou pode ter até mais de um episódio por semana se houver esse tipo de situação com forte correção do mercado. Temos ainda aqui R$400 em renda fixa que eu posso utilizar para reserva, mas não vou fazer isso, vou deixar aqui, vai ficar como reserva de oportunidade mesmo. Tem aqui 509 na conta de investimento, que é o que eu vou usar para fazer as compras. E eu vou clicar aqui no Home Broker. E aí, eu clico aqui em Workspace padrão para aparecer aqui cotações. Olha só, BTG caindo quase 7, B3 caindo 6,32, Vale caindo 2, Petrobras caindo 3. Estatais no geral caindo, obviamente, né? Cenário político atinge expectativa com estatais. A gente está perdendo só 0,68 nesse dia. Na minha carteira principal, muito mais de 3%, acompanhando o Ibovespa. Porque aqui a gente teve sorte de comprar a Klabin no momento certo, mas eu já tinha trazido o racional. E eu vinha falando desde o começo do ano. É só pegar vídeo antigo. Olha, esse é um ano em que provavelmente a gente vai ter oportunidades em Vale, e aconteceu, o Vale disparou, saiu abaixo de R$50, como eu falei, para 70. Em Petrobras, que acabou não disparando, mas pode ser uma oportunidade para o ano que vem. E Klabin, que também não disparou e já vem se mostrando como oportunidade. Por quê? Porque acompanha a direção do dólar, que hoje está disparando. Ah, Luan, com esses R$500 você poderia fazer mais de um aporte? Tipo pegar uma PetroRio? Vamos colocar a PetroRio aqui que está na carteira, né? Poderia, né? No máximo 2 ações para não pulverizar muito. PetroRio está 39. Se a gente voltar aqui, a gente consegue enxergar nosso preço médio. Pode ser no aplicativo ou aqui na versão web da EQI. Lembrando que eu tenho corretagem zerada para quem for membro da comunidade FMI, mais um benefício. Ó, eu clico aqui em renda variável, o que eu tenho? Ó, preço médio, R$ 38,60. Vou esperar. A cada semana o senhor mercado vai me dando oportunidade. Você sabe, há momentos em que o senhor mercado é excessivamente otimista, há momentos que ele é excessivamente pessimista. Hoje é momento de puro pessimismo e o pessoal aproveitando para realizar lucros. Em Arezzo, por exemplo, o fundo de pensão canadense pulou fora. Por que ele pulou fora? Escrevi lá na comunidade para os membros do canal. Mas perceba o seguinte, quando teve aquele anúncio absurdo de dividendos, Unipar, teve ali Grendene, São Carlos, etc., o mercado precificou excessivamente essas ações. E era previsível uma queda, porque é como eu sempre digo, a gente tem que ser coerente, né? Então, se é para criticar uma queda irracional, uma alta irracional também tem que ser criticada. E eu falei sobre isso aqui no canal. De todo modo, nós não sabemos se essa queda vai se intensificar ainda mais, então
já iremos comprar. Afinal de contas, a minha hipótese é, primeiro, queda drástica em um dia por conta de um rumor político, dificilmente vai se perpetuar. E segundo, já que está havendo esses anúncios de dividendos extraordinários, com datas que ainda seguem em aberto, o estrangeiro não vai realizar demais também. Ele quer esses dividendos gordos. É provável mais uma realização mais forte para o ano que vem. Por isso que eu já estou direcionando aportes para empresas que eventualmente podem se recuperar com o dólar se recuperando, como é o caso da Klabin, PetroRio. Já estou de olho no ano de 2026. E a BB Seguridade, por conta da sua resiliência e porque ela também ficou para trás nesse ano, um ano em que o Bovespa subiu mais de 30%. Então vamos às compras, basicamente BB Seguridade. Vamos colocar aqui BBSE. Lembrando que a gente tem que colocar aqui, ó, BBSEF, porque a gente vai comprar o quê? A gente vai comprar no mercado fracionário. O preço da ação tá aqui, ó, 34,47. Eu vou em negociar aqui, ó, compra. Vou colocar a BBSE de novo, F, né? Porque eu tenho pouco dinheiro aqui para aportar. E aí a gente vai colocar a quantidade que dá, né? Ó, 20 ações não dá, vou colocar 15. Também não dá, a gente tem 509 ali. 14 ações. 14 ações. Vou colocar comprar, continuar. Executada parcialmente, ordens. Vou fechar aqui a boletinha. Pronto, executou integralmente. Agora a nossa posição será atualizada aqui na IQI. E a gente tá positivo, hein? Que coisa, por causa da Klabin, viu? E da PetroRio também. Ó, por enquanto não atualizou, tá 6 ações, mas vai para 20 ações, né? Compramos mais 14. Vai melhorar nosso preço médio. E é isso, a gente consegue deixar o preço médio mais próximo de R$35, que é um excelente preço para a BBSE. Klabin, fiz um vídeo recente falando sobre a empresa, mostrando o cenário atual da empresa. E PetroRio continua a mesma tese, que é o quê? Dobra de capacidade produtiva. A gente teve aí dados de produção da PetroRio, foi publicado nessa semana, que veio aí um crescimento forte na produção. Por quê? Porque teve a retomada de Peregrino, que é algo que eu já vinha falando também. Então, essas teses continuam. Com BB Seguridade tendo queda no resultado financeiro no ano que vem, com queda da Selic, isso é verdadeiro. Por outro lado, em havendo recuperação do agro no ano que vem, a empresa pode se beneficiar de maiores negócios sendo feitos junto ao Banco do Brasil, por conta de emissões de prêmios voltando em seguro prestamista e vida rural e também seguro rural, podendo parcialmente ou totalmente compensar uma queda ali que pode haver no resultado financeiro. Então eu fico tranquilo em termos de valuation com BB Seguridade. Lembrando que a IKEA é nossa parceira, se você quiser abrir conta na corretora e obter corretagem grátis é na comunidade FMI, se não, conheça aí a IKEA, que é a corretora que eu estou utilizando para a nossa carteira Mirai. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa nova postura do Bolsonaro pode fazer ainda mais preço? É bobagem? Comenta aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar para você o anterior episódio que eu publiquei nessa semana do Carteira Mirai.